E é que tá, eu acho que é muito por causa disso que é tão difícil a gente combater a corrupção no Brasil. Porque se eu tô fazendo a coisa certa, eu tenho o sentimento de que eu tô sendo idiota. É. E a gente não pode perpetuar essa cultura do que fazer certo é ser idiota. Existe muita gente correta, existe muita gente que paga bem, existe muita empresa que colabora, que ajuda o funcionário e que, enfim, tá trazendo pessoas que antes não tinham condições para uma vida completamente diferente. É difícil a gente saber se é minoria ou maioria, porque, infelizmente, para quem faz sucesso no Brasil hoje, já vem um monte de gente. Isso o Tom Jobim falava desde lá, né, da década de 60, que fazer sucesso no Brasil é uma ofensa, e para muita gente é, porque sempre vão achar que você fez alguma coisa errada, que você deu algum jeitinho. No caso de mulher, que você deu para alguém. Sempre vai ter isso. Só que se quem faz a coisa certa não vier, dar a cara a tapa e falar, meu, você que se foda com o seu preconceito, vai estudar a minha história e para de ser preguiçoso. Se a gente não trouxer isso cada vez mais à tona, a gente vai perpetuar isso que no fim é uma falácia. Eu acredito que é um pouco... Eu não vou falar do nosso, tá? Do meu papel em incentivar aquelas pessoas que se sentem capazes de mudar, que se candidatem. Que façam alguma coisa, porque se a gente sempre falar, isso acontece, tipo, às vezes eu brinco, vou me candidatar, não, eu nem falo isso, as pessoas falam, Nath, se candidata, e vem uma galera embaixo, não fala isso, pelo amor de Deus, nossa, que horror e tal. Se a gente não quer ver pessoas que a gente acredita lá, então você não pode reclamar do que tem, né? Porque se você quer mudança, você deveria estar incentivando pessoas capazes a ir para lá e não desincentivando. Eu penso muito, assim, o propósito da minha empresa hoje é transformar o Brasil em um país menos desigual através da educação. Hoje eu faço isso usando mídias diversas. YouTube, rádio, TV, livro, site, enfim. Mas aqui dentro do Brasil existe uma questão que é muito... peculiar, que para você atingir a massa mesmo, você precisa de instrumentos governamentais. Para você falar com a pessoa mais ferrada lá do interior do Amazonas e tudo mais, para você chegar nessa pessoa e chegar de maneira massiva, você precisa de políticas públicas. Por quê? Porque vamos combinar que sem educação básica, a gente não chega a lugar nenhum. Concordo. O que falta para o Brasil não é dinheiro, o que falta para o Brasil é educação. Com certeza. É massa crítica. Porque o que perpetua o poder, a corrupção e tudo mais, inclusive esses abusos todos, também passa pela educação. Por eu saber o que eu preciso exigir daquela pessoa que está do outro lado. Como é que você faz para chegar nessas pessoas? Eu também acredito, vamos criar um sistema educacional. Vamos colocar tudo na internet. Essas pessoas não têm internet. Elas não têm pacotes de um lugar para começar. Eu escolhi começar pelas pessoas que têm capacidade de ter um plano de dados, que estão na internet, que trabalham, enfim, público do Me Poupe. Tem gente que ganha menos de um salário mínimo, mas a maioria está ali entre 25 e 40 anos, que ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Então, uma galera que não... Bem de longe, né? Não ganha uma fortuna, mas que através do conhecimento que está ali disponível de graça, começam a ter as ideias que a gente está colocando aqui hoje. Caramba, eu posso investir? Caramba, título de capitalização é uma bosta? Caramba, estão me cobrando uma facada nos juros do cheque especial? Caramba, por que ele me ofereceu isso? Caramba, por que eu preciso de um carro? Enfim, eu acredito... Ontem mesmo, eu estava conversando com uma aluna minha... fudidaça, ela estava fudidaça e tal. E ela estava me contando, foi bem emocionante, inclusive, que ela tinha feito o plano de suicídio dela. Caralho. E aí nessa ela estava à noite, navegando na internet e tal, buscando algumas coisas, e aí encontrou um vídeo do Me Poupe. Aí começou a ver aquilo. E aí começou a entender que tinha jeito dela sair do grau de endividamento que ela estava. Ela já estava planejada, tem 3 filhos. Para quem que ela ia deixar cada criança, já estava pensando em tudo e tal. E ela falou, Nath, era como se eu estivesse assistindo 1001 Noites, e você era a minha Sherazade. Então, na noite que eu te assistia, eu não pensava em me matar. Só que hoje, depois, sei lá, isso foi abril do ano passado. Recente. Aí ela foi fazer aula, tal, não sei o quê. E ela hoje, tá espalhando o conhecimento dela para as pessoas próximas. De todos os graus. Só que multiplica isso. Hoje eu tenho 30 mil alunos.
pagantes. Porque foi a ponta do iceberg que eu entendi que é por ali que eu vou começar a mudança. A mudança. Então, assim, acredito também que a mudança pode vir de fora, mas seria mais rápido e mais simples se a gente tivesse... O Estado do nosso lado. Do nosso lado, do lado da população, ou seja, do lado de quem paga a conta deles, no fim das contas, sabe? Exato. E quando a gente olha para a China, para a Coreia do Sul, por exemplo, os caras investiram em educação. E foi a educação e capacitação que levou a ser uma potência de tecnologia. Só que aqui a gente tem uma visão imediatista, que começa na população e, claro, que isso sobe para as instâncias... Para os representantes. É que educação não dá voto, né? Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos. A gente estava viajando esse final de semana e a gente passou por um outdoor do pastelão do Maluf. E eu falei, nossa, o Maluf tá vivo? A gente foi olhar na Wikipedia, tá vivo, inclusive. Mas tem lá 300 milhões de reais que já foram... que a prefeitura conseguiu confiscar 300 milhões de reais. Do Maluf? Do Maluf. Que foda! Eu tava falando com o Érico. A gente começou, mas por quê, né? O que o caralho desse cara vai fazer com 300 milhões e não tá satisfeito? Ele roubou $1 bilhão. Não é impressionante isso? Por quê? Pra quê? O que esse cara vai fazer com isso? E aí tá preso em casa, sabe? Então, tipo... Qual é o sentido? Pra mim é pau pequeno. Só pode ser. O cara tem um problema tão grande com a sexualidade dele que ele precisa preencher aquele espaço vazio, fálico. Deve ser muito pequeno. Deve ser muito pequeno, mas já tem implante pra isso. Faça outra coisa, não roube dinheiro, faça um implante. Sabe? É mais barato que uma Ferrari, eu imagino. É bem mais barato. Pô, sua autoestima é tão baixa que você precisa roubar de quem já tem autoestima mais baixa que você.